tarde, gente. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a presença de todos vocês aqui nesse encontro. Eu me chamo Diego, sou aluno do 5º ano de Medicina. Aqui está também a Tamara, que é aluna do 3º ano de Fonoaudiologia. Primeiro eu vou explicar o que é o Filocalo, de onde que vem, como que começou. O Filocalo ele é um grupo de pessoas, compostos por alunos, professores e também por outros amigos. É o nome que a gente se dá a nós mesmos. A gente tem um curso de filosofia que é ligado ao Filocalo, que a gente faz de quinta-feira às 4 horas da tarde na sala da professora Lídia. De sábado também temos o mesmo curso de filosofia e depois uma escola de comunidade, que a gente faz, onde a gente estuda textos de Jussani. E Filocalo também porque a gente faz esporadicamente, sei lá, uma vez por mês, 2 vezes por mês, encontros culturais. Hoje a gente vai contar com a ilustríssima presença do Padre Concheri, um homem super atarefado. A gente fez vários convites já ao longo do tempo, nunca deu, mas hoje, felizmente, ele está aqui, nos brindando com a presença dele. E ele vai falar da parábola do joio e do trigo, e vai explicar para a gente o mistério do mal. Hoje e na próxima segunda-feira ele vai dar mais uma aprofundada. Aí depois, para perguntas, a gente vai passar umas filipetas, ou quem quiser, sei lá, falar verbalmente, pode perguntar e o Padre Concheri vai responder as perguntas. Ele, só para fazer a apresentação dele, ele é o diretor do pátio do colégio, ele é exegeta, ele estava agora há pouco explicando para a gente a diferença entre exegeta e biblista. O biblista é um cara que gosta da Bíblia, mas que não necessariamente é um exegeta. Ele é exegeta porque estudou latim, grego, aramaico, hebraico, então é um cara que dedica a vida dele a isso. Uma alegria poder estar aqui nesse lugar e falar com pessoas tão diferentes. Também confesso a vocês que é um desejo antigo, porque há certos temas hoje teológicos que a gente conseguiria uma abrangência maior na maneira de tratá-lo e de compreendê-lo se a gente pudesse ter uma discussão interdisciplinar. Fazer a teologia, a exegese, conversar com a medicina, com o direito, e a gente ver, de fato, a partir dessas tantas disciplinas, nós podermos ver realmente essa questão sobre o mal propriamente dito. Não é? Me parece que isso daria um resultado, a posteriori, bastante interessante. Tratar a questão do mal não é assim tão simples. Não serão 2 encontros suficientes para que um tema tão complexo, tão extenso, possa ser tratado desta maneira. Em todo caso, eu vou proceder desta maneira. Hoje, o que eu pretendo é expor. Porque o que nós vamos fazer? Expor, tratar o problema do mal a partir de uma parábola, que é a parábola do joio e do trigo. Numa outra ocasião, um trabalho que eu tenho feito é relacionar a parábola do joio e do trigo com o capítulo 3º do livro do Gênesis, que é a queda de Adão e Eva. Não é verdade? Na verdade, a parábola do joio e do trigo nada mais é do que uma releitura do capítulo 3º do livro do Gênesis. Um capítulo e o outro capítulo, eles são motivados por uma pergunta: de onde vem o mal? Por que o mal? O autor do livro do Gênesis diz: se Deus criou tudo bom, e depois do relato da criação se diz, e Deus viu que tudo era muito bom, de onde surgiu o mal? O capítulo 3º do livro do Gênesis busca fazer essa questão. A parábola do joio e do trigo também. O dono do campo semeou
a boa semente. E a pergunta é essa, mas quem semeou a mal semente? De onde ela veio? O autor vai responder, foi um inimigo que fez enquanto todos dormiam. Tudo isso tem significado para a parábola. Então nós vamos fazer uma primeira aproximação do tema do mal e os grandes traços de como desenvolver o tema do mal a partir da parábola do joio e do trigo. E na próxima segunda-feira, dia 10, eu vou fazer o que se chama uma reflexão sistemática sobre o problema do mal. Não é? Tendo em conta os dados da parábola do joio e do trigo, do capítulo 3º do livro do Gênesis, nós vamos refletir teologicamente a questão do mal, sem nenhuma pretensão de ser exaustivo pela razão que todos nós conhecemos, a extensão, a complexidade do problema do mal. Não é? Seria muito interessante nós um dia termos a possibilidade de tratar de Jó. Não é? O problema de Jó não é o problema do sofrimento. O que faz Jó sofrer não é o seu sofrimento, ter perdido tudo. O que faz Jó sofrer é a perda do sentido da vida. E ele olha tudo a partir desta perda do sentido da vida, que ele veio exatamente com as perdas humanas e tal, mas como tratar a perda, isso seria uma questão interessante. Então, em primeiro lugar, me parece importante eu dar umas noções do que é uma parábola, propriamente dito, para que a gente entre de acordo sobre o que nós estamos falando. Na verdade, normalmente a gente sempre utiliza uma definição bastante simples, é uma comparação, está tudo ótimo, mas uma parábola, ela é mais do que uma comparação, tá certo? Ela é muito mais do que isso. Então, em primeiro lugar, o que a gente tem que ter presente é que Jesus, para dizer do mistério de Deus, e mais especificamente do mistério do reino de Deus, e para dizer do seu próprio destino, da sua sorte, Jesus preferiu utilizar uma linguagem metafórica, certo? Imagens. Esta linguagem metafórica, utilizada para dizer do mistério de Deus e do seu próprio destino, essa linguagem, como é próprio da metáfora, estabelece uma relação de semelhança entre duas realidades ou duas experiências. Não é? Uma mais familiar e conhecida, como é o caso de plantar, e outra mais escondida ou enigmática, aquilo que isso representa, a realidade para a qual esse ato aponta, propriamente dito, no interior da parábola. Qual é a finalidade, propriamente, da parábola e das parábolas do Evangelho? Fazer perceber uma realidade ou uma verdade difícil de compreender ou então de aceitar. Essa é a finalidade. Levar a isso. Quer dizer, envolver o ouvinte de tal maneira numa história que ele possa compreender aquilo que no discurso estritamente racional ele tem dificuldade de aprender ou então mesmo de aceitar essa própria realidade. Tá certo? Portanto, a parábola é um meio de convencimento, compreensão e convencimento. Além disso, é bom ainda a gente ter presente que a Sagrada Escritura recorre à linguagem metafórica quando não é possível mais falar de maneira clara as coisas. Ou se vocês quiserem, eu arrisco dizer, quando o diálogo se torna árduo ou então impossível. Certo? Então ele vai falar de maneira metafórica. Olha o caso de Davi. Nós sabemos do poder que os reis tinham, mas Natã, para poder dizer você pecou, vai contar uma história. E no fundo vai dizer, o que você faria se for esse, se você visse um caso? Como você julgaria isso, Davi? Ah não, esse aí é abominável o que ele fez, então esse homem é você. Não é? Usa de uma história
na qual a linguagem direta e o diálogo direto seria impossível, colocaria em risco a vida do próprio Natan. Porque quem matou Urias, por que não mataria Natan também? Quem matou Urias por motivo, com todo respeito a Betsabé, tão fútil, cometer a mulher do outro, por que não mataria Natan também? O poder absolutista do rei era esse, não é verdade? Mas para poder envolvê-lo, conta uma outra história, faz ele ser juiz daquela história, que aparentemente não tinha nada a ver com ele. Quando ele faz o juízo sobre a história, e Natan vai poder, está vendo? Esse homem é você. Não é? Então, na verdade, a parábola acontece quando o conteúdo é difícil, não é? E quando também o diálogo é impossível por razões diversas. Né? Nesse caso, o locutor então vai mudar de sujeito, vai mudar a história para envolver o ouvinte nessa própria história, que é o que faz Jesus. Agora, importante, a parábola exige um esforço de compreensão, certo? Exige um esforço de compreensão e, portanto, ela exige uma opção de renunciar à preguiça hermenêutica. O que é a preguiça hermenêutica? Eu quero tudo pronto. Me diga o que eu tenho que fazer. Tal qual. Não é? Eu sou jesuíta e na nossa faculdade nós editamos uma revista. Em tempos idos quase caçaram a nossa revista, porque determinado documento que a igreja soltou, no editorial daquela revista, nós dizemos uma grande contribuição que esse documento deu para os cristãos foi exatamente a preguiça hermenêutica. Eu não preciso mais pensar na minha vida, eu não preciso mais pensar como agir, eu não preciso mais pensar no conteúdo da fé, basta eu seguir a cartilha. Isso contraria a nossa fé. Toda parábola, todo dado da fé exige esse esforço de compreensão. Veja que esse esforço de compreensão, portanto, o exercício da inteligência, da razão, não exclui a fé. Não exclui a fé. Mas a implica, porque a compreensão faz parte do itinerário da fé. Vou repetir. A compreensão faz parte do itinerário da fé. Se nós não compreendermos o que nós cremos, nós não podemos viver plenamente a fé que nós recebemos. Qual é a grande crítica que Jesus faz aos seus discípulos? Que eles não compreendem. Que eles não compreendem. Como eles não compreendem, eles agem exatamente ao contrário do que está sendo proposto. Vou dar um exemplo. Se vocês pegarem o Evangelho de Marcos, um artigo que ainda eu tenho um projeto de escrever, então vocês não me copiem, por favor. No Evangelho de Marcos, há 3 anúncios da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Certo? Depois de cada anúncio, o que mostra a incompreensão que os discípulos têm do que Jesus está falando, eles discutem de um lado, Pedro vai dizer, não vai para Jerusalém não, se você for nós temos que ir também, nós estamos perdidos como você, vamos ficar aqui. O segundo anúncio da paixão, vai lá o outro e eles discutem depois desse anúncio, bom, já que ele vai morrer, quem vai ser o maior? Quem vai ocupar o lugar? Né? E Jesus vai dizer, escuta, o que vocês estavam discutindo pelo caminho? Eles não ousavam dizer, porque no caminho, diz o texto, eles discutiam quem era o maior entre eles. A incompreensão faz isso. Viver exatamente o oposto. E no terceiro anúncio da paixão, vai lá os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e diz, escuta, nós queremos te pedir uma coisa. Quando, não é? Permite-nos no reino dos céus, sentarmos um à tua direita, outro à tua esquerda. Eles estão pedindo uma coisa muito simples, assim, fruto da humildade deles. Eles estão pedindo, primeiro, um lugar de privilégio. Depois, uma coisa muito simples, participar no julgamento de toda a humanidade. Isso que significa sentar à direita e à esquerda. O fruto da incompreensão leva a viver
a fé de maneira equivocada. A incompreensão leva a viver o poder, não como serviço, como diz o Papa Francisco, mas como domínio sobre os outros. Não é? Como domínio sobre os outros. Portanto, a compreensão faz parte do itinerário da fé, sob o prejuízo, se isso não acontece, de nós nos equivocarmos nas nossas próprias práticas religiosas. Lembra que a lei cega, eu cumpro o que diz, não faz parte do ideal evangélico. Certo? Não faz parte. O que me diz eu realizo, o que me diz eu faço, não faz parte. Nós jesuítas somos taxados de que nós temos uma obediência cega. Não é bem verdade assim. Nós somos um pouco míopes, quase todos usamos óculos, mas não é assim. Não é assim. Não é? O Evangelho jamais opõe fé e capacidade de compreender. Jamais. Jamais. A inteligência da mensagem, não é? De Jesus é a condição da vida de fé. A inteligência da mensagem de Jesus é a condição necessária da vida de fé. Dito de outra maneira, a vida da pessoa de fé, segundo o Evangelho, não é somente uma questão de vontade, de coragem, de prática, mas começa por um processo de compreensão que muda o ser da pessoa. Por isso Jesus vai perguntar repetidas vezes: compreendeste o que vos fiz? Essa é a questão. Compreendestes o que vos disse? Essa é a questão. Certo? Portanto, não é uma questão de vontade, não é uma questão de boa intenção, não. Ele começa o itinerário da fé por um processo de compreensão que muda profundamente a vida. É onde, se vocês quiserem, naquela encíclica do Papa, Fides et Ratio, né, é onde a fé ilumina a razão e a razão instrui a fé. Certo? A fé ilumina a razão. E a razão, não é? A razão instrui a fé. A fé batiza a razão. Não é? Propriamente dito. Bom, então isso num primeiro momento. A gente tem essa clareza. A parábola exige um esforço de compreensão. Não é? Quais são alguns traços, antes de entrar na parábola, alguns traços característicos da parábola e das parábolas de Jesus? O primeiro deles é que são sempre parábolas tiradas da vida cotidiana, sobretudo da vida agrícola, dado o público e a realidade da Palestina no tempo de Jesus. Essa é a primeira característica. A segunda é que os personagens da parábola são sempre anônimos. Eles nunca têm um nome específico, não é? E eles são caracterizados sempre pela sua função. São anônimos. O número dos personagens de uma parábola está sempre limitado ao essencial. São 2 ou 3, nada mais que isso. Não é? Depois, na parábola há sempre um certo diálogo. Tá certo? Não é? Entre quem conta a parábola e o auditório, propriamente dito. Não é? E o significado da parábola sempre é linear. Queria dizer isso, que nós não sabemos em que contexto Jesus contou certa parábola. Certo? Porque as parábolas não estão no Evangelho no contexto histórico em que elas foram ditas por Jesus. O evangelista colocou as parábolas lá. Mas algumas parábolas, por exemplo, nós podemos fazer suposição, como essa do joio e do trigo. Qual é a pergunta que motiva a parábola? Não é? Se Deus semeou a boa semente, eu vou explicar o que é essa boa semente, por que o mal? Se Deus criou tudo bom, como eu dizia antes,
Por que o mal? De onde vem o mal? É uma pergunta pela origem do mal. Aquela parábola que todos nós conhecemos do bom semeador. Não é verdade? O semeador que sai e joga a semente, de acordo com a tradição daquela época, em todo tipo de terreno. Que pergunta ele está querendo responder com a parábola? O que ele está querendo? Que dificuldade? Deus faz distinção de pessoas? Essa é a questão. Deus concede a sua graça a uns e não a outros? Se Deus concede a sua graça a todos, por que nem todo mundo produz o fruto desejado? A parábola do bom semeador ou do semeador quer responder a essa questão. Deus faz distinção? A graça de Deus age em uns e não age em outros? Qual é a questão? A parábola vai responder essa questão. A semente, a palavra de Deus, a graça de Deus é dada a todos, mas nem todos reagem da mesma maneira diante da palavra recebida de Deus. O ideal é que se conhecida com o último terreno, com o terreno bom, que acolhe a palavra na profundidade do coração, para que o dinamismo da mesma palavra e da graça de Deus possa produzir os frutos que ela traz em si mesma. Mas Deus não faz distinção de pessoas. Mas é essa dificuldade que tinha. Então, como resolver essa dificuldade? A parábola vai responder a isso. Então, eu gostaria só de poder ler a parábola para começar. Eu espero que esteja assim suficientemente claro essa introdução, né? Só para que a gente tenha um panorama geral. Agora eu leio a parábola. Veja, tem parábolas que nós temos a parábola e o que a gente chama a alegoria da parábola, a explicação da parábola. Certamente a explicação da parábola não é de Jesus. Ela foi feita num tempo diferente, não é? Da própria parábola. Quando a parábola perdeu seu sentido, então alguém julgou que era necessário adaptar a parábola num outro contexto. É o caso da parábola do semeador e o caso da parábola do joio e do trigo. Não é? Todas têm a parábola e depois tem a explicação. Eu não vou tratar da explicação porque ela já está explicada. Eu vou tratar da parábola. Tá certo? Não é? Por si, uma explicação da parábola é um contrassenso, porque ela devia ser evidente para o auditório. Não é? Mas nós vamos fazer aqui um contrassenso. Né? Explicar a parábola. A parábola do joio e do trigo diz assim. Jesus apresentou-lhes então uma outra parábola. O reino dos céus é como alguém que semeou a boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os servos foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio o joio? Aqui está a pergunta fundamental. Se Deus fez tudo bom, por que o mal? De onde ele veio? O dono respondeu: foi um inimigo que fez isso. Os servos perguntaram ao dono: queres que vamos retirar o joio? Não, disse ele. Pode acontecer que ao retirar o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. No momento da colheita, direi aos que cortam o trigo: retirai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. O trigo, porém, guardai-o no meu celeiro. Então, nós temos essa parábola que está aí. Primeiro ponto importante. A questão fundamental desta e de toda a parábola é o reino de Deus. O reino de Deus é o quê? É o lugar onde Deus age. Certo? Não precisa colocar muita coisa. Não é ficar aí inventando. O reino de Deus é um reino de paz, de justiça. Todo mundo sabe dessas leituras sociológicas da vida. Não precisamos nos estender nisso, está ótimo. Mas o reino de Deus é a expressão para dizer, o reino de Deus é o lugar onde Deus atua, onde Deus age. O mundo é o lugar onde Deus age. O mundo é o lugar onde Deus manifesta, revela o seu mistério e nos faz experimentar o seu amor. O reino de Deus é isso. É o lugar
da ação de Deus, onde Deus revela quem Ele é, onde Deus revela o seu mistério, onde Deus de fato faz o homem experimentar, não é? Quem é Deus para ele. Se vocês me permitem, eu só gostaria de fazer um parênteses. Quem está aqui e vai às minhas missas no domingo, está cansado de me ouvir falar dessas coisas, eu repito propositadamente, porque me parece que a nossa fé, ela é dita e ela é vivida por repetição, para que entre no coração. O que é o primeiro na vida cristã? O primeiro na vida cristã não é fazer alguma coisa, esse não é o primeiro. O primeiro na vida cristã não é nem mesmo fazer alguma coisa pelo outro. O primeiro na vida cristã é aceitar que nós somos amados e escolhidos por Deus. Esse é o primeiro. Porque aquilo que nós fizermos pelos outros é fruto e consequência dessa experiência do amor primeiro de Deus. É o que diz São João na sua carta, na primeira carta de São João. Deus nos amou primeiro. Isso é o primeiro da vida cristã. Aceitar que se é amado por Deus. Aceitar que se é escolhido por Deus. Não é fazer nada. O fazer é segundo na vida cristã, não é primeiro. Então, a questão fundamental da parábola é do reino de Deus, quer dizer, o lugar onde Deus atua, não é? E fala-se do reino de Deus, como a gente diz, não é? Como algo deste mundo e para este mundo, não é? O reino de Deus, por isso a parábola diz, é como um homem que semeou a boa semente no seu campo. O reino parece uma história em andamento, a nossa história, pois é aí que Deus age. Tem gente que vem, não é? Não existe assim uma revelação de Deus assim, tá certo? Eu acordei e tive uma iluminação de Deus e fico com o olho vidrado, não é? Entende? Como se a gente conhecesse Deus do dia para a noite. Não. Só é possível conhecer Deus na história, na nossa história pessoal. E para poder conhecer Deus é preciso história, é preciso tempo. Não é? Um dia chegou uma mocinha para mim, depois da missa, eu cumprimento durante a semana, com o olho assim vidrado. Diz assim, padre, eu tomava uns remédios controlados e agora eu estou tendo umas visões de Deus. O que o senhor acha? Continuo a tomar o remédio ou posso parar? Eu falei, continua. Enquanto essa visão persistir, continua. Quer dizer, a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Não é o modo como Deus atua. A revelação de Deus se dá na nossa história e de maneira discreta, naquilo que o nosso cotidiano tem de luz, no que a nossa vida tem de sombra, aí Deus se revela. Não é? Na dificuldade de, não é? Às vezes, encontrar sentido para tudo que nós fazemos, aí Deus se revela. Não há nada, não é? O extraordinário de Deus é que Deus quis se revelar de maneira simples. Na nossa vida, na vida do estudante, que não é fácil, não é verdade? Entende? Na nossa vida de trabalhadores, de profissionais, no nosso sacerdócio, é aí, nas alegrias e nas tristezas, é aí que Deus se revela. O reino de Deus parece a história em curso, no qual nós somos chamados a fazer parte dessa história. Não é? Eu dizia antes que o livro do Gênesis também vai procurar responder, só para fazer um gancho, a essa pergunta, por que o mal? Afirma que Deus, repito pela terceira vez, depois de terminar toda a criação, viu que tudo era bom. Isso é uma maneira de poder dizer que Deus não é a origem do mal. E vai emendar essa afirmação com o relato do capítulo 3, que é o pecado de Adão e Eva. Queria esclarecer que em que consiste o pecado de Adão e Eva? Não é?
Em primeiro lugar, você já sabe que não se trata de maçã, porque o texto não fala de maçã, não é verdade? E depois não vale a pena a gente colocar na pobre maçã tão saudável, não é? Uma imagem tão horrenda como essa, mas é o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, não é? Quer dizer, é o homem que prescinde da sua referência a Deus e se faz ele mesmo o juiz e o critério do bem e do mal, prescindindo dos outros. Mas o que mais interessante é que o mal age aí com astúcia. Todo o problema do capítulo 3 é da sedução do mal. O que o mal faz? Não é? Aí que está a sedução. Faz parecer bom o que é mal e mal o que é bom. É essa a estratégia do mal. Senão ninguém cairia na sua armadilha. Ninguém optaria pelo mal, ainda que o homem seja livre. Não é? Se o mal não arruma esses disfarces, não é? De fazer parecer bem o que é mal e mal o que é bem. E é isso que ele vai dizer. Deus falou para vocês não comerem dessa árvore. Você sabe por quê? Deus está com medo de alguma concorrência. Porque desde os dias que vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês serão como deuses. Não é? Qual foi a consequência deles terem comido da árvore do conhecimento do bem e do mal? Fazer de um problema, não vou estudar aqui o livro do Gênesis, porque ele é tão cheio de símbolos que é uma beleza tão grande, não é? Precisaria uns dias seguidos. Mas digo, a primeira consequência foi eles perceberem que eles estavam nus. O homem, referência de si mesmo, está completamente desnudo, entregue às suas próprias forças e aos seus próprios limites. Aquilo que não era para ele um problema, a saber, os seus limites, o homem que faz de si mesmo a referência e perde Deus como referência, acaba fazendo dos seus próprios limites um problema, e um problema para um relacionamento saudável. Ele vai procurar vestir-se e esconder o seu próprio mal, mas ele não vai poder. O único que é capaz de lhe dar uma veste adequada é o próprio Deus. A folhinha de parreira de uva não deu conta. Deus precisou fazer uma veste de pele. Só Deus pode devolver ao ser humano a dignidade que ele perde, não é? Entende? Defendendo a autonomia absoluta da consciência. Ora, o campo de que fala o texto e o jardim do Éden é, na verdade, o jardim de Deus. O lugar que Deus fez, o mundo que Deus fez e onde Deus pôs o ser humano, e assim também aqui na parábola. O campo é o lugar onde Deus pôs o ser humano. Quando alguém semeia uma boa semente, é para poder não somente colher os frutos, mas realizar uma boa colheita. Não algum fruto, mas a esperança de que aquilo, no mínimo, supere as expectativas do próprio plantio. E, na antiguidade, quando a colheita era boa, não é? Ela era festejada. E as primícias da colheita, assim como as primícias, né, os primogênitos dos animais, eram oferecidos a Deus como reconhecimento do dom recebido. Daí que os judeus tinham a festa das semanas, não é? Shavuot, não é? A festa que depois que se celebrava 7 semanas depois de a foice ser colocada nas primeiras espigas de trigo. Aí fazia uma grande festa para oferecer a Deus o melhor dos seus frutos. Por um erro de vocalização, a festa de Shavuot, festa das semanas, se tornou a festa de Shavuot, a festa do juramento. Então ela passou de ser uma festa agrícola para celebrar a renovação, não é, da aliança no Sinai. Daí também deriva Pentecostes, não é? Os 50 dias fazem referência já a essa evolução das festas, que é um problema de evolução que no hebraico se chama uma questão de pontinhos, né? De pontinhos e de traços. Se a gente não enxerga direito, não é? Ou muitas vezes, como o hebraico é uma língua consonantal, ou a gente sabe ou a gente não sabe, pode pronunciar de uma maneira ou de outra maneira. Às vezes a tradução oral, pronunciando de alguma maneira, leva a gente a compreender isso ou aquilo e assim por diante.
Não é? Então, se falava exatamente disso, que a colheita era então festejada propriamente. Em primeiro lugar, o que nós podemos dizer? O reino de Deus é, em primeiro lugar, um empreendimento de Deus. É Deus que planta a semente. É Deus que semeia o campo. Certo? É Deus que age em cada um de nós. O reino de Deus é um empreendimento de Deus. A boa semente plantada, que germina e cresce, é a existência humana. A existência humana. A nossa vida. A vida de cada um e de todos nós. O trigo que germina, cresce em meio à má semente, parece ser vulnerável, tal qual a nossa existência humana, ameaçada também pelo mal. Também. Talvez aqui caiba uma pergunta que nós poderíamos fazer. Se efetivamente nós cremos que a nossa vida vale aos olhos de Deus, como este trigo, ainda erva, e de quem Deus espera fruto, e uma colheita que permita fazer uma festa. A gente crê que a nossa vida vale como essa erva para Deus. É mais ainda. A gente crê que a vida do outro vale para Deus como essa erva, que Deus espera o fruto, que Deus cuida, que Deus plantou nesse mundo. A gente crê nisso. Na verdade, a gente tem que se perguntar se a gente crê em Deus e crê no ser humano. A gente crê em Deus e a gente crê no ser humano. Aos olhos de Deus, a nossa existência no campo contaminado pelo joio poluído, que é o nosso mundo, a nossa existência, ela é a existência de cada um de nós, da humanidade inteira, ela é portadora de um projeto de Deus. Certo? Quer dizer, a esperança de Deus, ela é portadora da esperança de Deus, de uma festa da colheita, de que nós possamos produzir os frutos do que Deus plantou em nós, do para que Deus nos criou. Certo? Nossa existência, ela é, não é? Repito, ela é portadora do projeto de Deus. Cada pessoa no mundo, cada pessoa é a boa semente semeada por Deus. Às vezes é difícil a gente enxergar isso, não é? Mas nós temos que ver isso. Na verdade, para depois a gente fazer uma outra reflexão. Cada pessoa é a boa semente semeada por Deus. A parábola não nos convida a nenhum tipo de ativismo. Constatamos o joio, vamos cortar? Não é assim. Não nos convida a nenhum tipo de ativismo. Ao contrário. Ela nos chama a atenção, em primeiro lugar, contra uma atitude intempestiva que pode causar e arruinar todo o plantio, todo o projeto de Deus em nós. É preciso esperar, é preciso discernir, mas é preciso esperar. Talvez um dos grandes elementos, dos grandes problemas do nosso tempo, e nós todos que vivemos nesta cidade de São Paulo, é a paciência. Falava com a Carla que veio comigo agora. Não é? Coisa semelhante. Não é? É a paciência. É esperar. E nas coisas de Deus não tem outra maneira a não ser esperar. A não ser esperar. Porque as coisas não acontecem do dia para a noite. E se nós queremos, de fato, não é, colher os frutos disso que Deus plantou em nós, é preciso esperar. É preciso
permitir germinar, o fruto crescer, para que ele seja identificado como sendo de Deus ou não de Deus. Ora, a pergunta é essa: de onde veio a erva má? De onde veio o joio? Ou, como eu já perguntei, por que da criação boa de Deus surgiu o mal? De onde ele vem? A parábola diz: foi um inimigo. Foi um inimigo que fez. Mas esse inimigo que fez é anônimo. Ele não tem nome no Evangelho. O Evangelho trabalha muito com os símbolos. E é preciso a gente compreender. Não é verdade? Por exemplo, se você pegar o Evangelho de São João, tem lá Tomé, dito Didymos, em grego, gêmeo. Mas o outro dele, o irmão dele, não aparece. Quem é o irmão do Tomé, que duvida e crê? A comunidade que lê o Evangelho. A pessoa que lê o Evangelho é o gêmeo de Tomé. Não é? Que lê, não é? O Evangelho, que participa da mesma experiência de Tomé. Não é? É o inimigo é anônimo, o inimigo da parábola. Quer dizer, e mais ainda, ele intervém de noite. Santo Inácio de Loyola, nas regras do discernimento, vai dizer que o inimigo da natureza humana odeia a luz. O mal não trabalha na luz, ele só trabalha na noite. E entenda isso como metáfora, hein? Entende? Quem faz o mal nunca faz à luz dos dias, ou pelo menos não trama o mal à luz do dia. Trama à noite. Sabe qual é o grande problema da gente? É o mal escondido. Hoje em dia é o mal escondido. O mal escondido é terrível. Por exemplo, um relacionamento entre um casal, né, já casado, mas mesmo um casal de namorados. É o mal escondido que vai corroendo a relação. Tem um dia que explode. Entende? Ele não é dito. Ele não vem à luz. A luz destrói o mal. A escuridão o alimenta. Porque ele trabalha na luz. Foi o inimigo que de noite, quando todo mundo dormia, que fez isso. Ora, o inimigo é desconhecido e irreconhecível. Não é alguém, este inimigo, que nós podemos ou possamos nomear, como nós podemos nomear Deus, como nós podemos nomear Jesus. Esse anonimato do inimigo é para o Evangelho muito importante, não é? Por quê? O que o Evangelho está dizendo? Que este mal que ameaça a existência humana não está fora de nós. Está em nós. O mal não é um ente. Aquele homem vestido de vermelho, com um chifrinho, um garfinho 3 pontudos e um rabo pontiagudo, na verdade, que nos ameaça, que nos cutuca, que nos incomoda. O mal não é um ente. Isso era só uma maneira de dizer de como o inimigo da natureza humana age. Mas aquilo que era uma maneira de dizer se tornou para muita gente uma realidade. De tal maneira que muita gente diz assim: não fui eu, foi o rabudo que me tentou. Não é verdade? Esse mal existe em nós. Porque a trama da tentação só se dá no nosso interior. No nosso interior. E entra em nós por tantos de nossos sentidos. Então, em primeiro lugar isso, não considera, porque essa questão do demônio como ente é uma maneira de nós nos eximirmos diante da responsabilidade do mal. Não fui eu, foi fulano. Certo? O mal é algo que existe em nós e não fora de nós. Esse anonimato do inimigo da parábola quer exatamente nos levar a compreender isso. Não se pode nomear, não se pode reconhecer, porque não é algo fora de nós. É algo que acontece em nós. Se a gente for ver, muito do mal que existe em nós começa primeiro na trama do nosso pensamento.
certo? Que pode entrar pelo olhar, né? Mas começa na trama do nosso pensamento. Se ele passar daí e pegar a nossa afetividade, nós estamos realmente enrascados, hein? Feito o joio na raiz do trigo, não é? De tal maneira que não dá, porque elas se entrelaçam, não dá para arrancar um sem arrancar outro. É preciso amadurecer para não perder o trigo, porque aí arrancando um, o outro vai, mas a espiga já está madura, a gente pode aproveitar o trigo, não é? Portanto, é isso, é algo que existe em nós. Lembra que o que Jesus vai dizer não é o que entra no homem que torna o homem impuro, é o que sai do homem. Capítulo 7 do Evangelho de Marcos. Porque é de dentro do coração do ser humano que tem todo tipo de maldade. O dano do campo constata essa intervenção hostil e o perigo exatamente do joio no meio do trigo. Ele constata. Ele sabe. Deus sabe. Só que ele mesmo não pode anular os efeitos desta hostilidade. Vocês podiam se perguntar, nós podíamos nos perguntar, uma pergunta assim muito simples. Dessas perguntas assim para fazer primeira comunhão. Deus pode fazer tudo o que Ele quer? Porque nós estamos acostumados, não é? A ouvir frases desse, mas se Deus existe, por que Deus não muda a miséria que nós vivemos no mundo? Se Deus existe, por que tanto sofrimento? Se Deus existe, por que eu sofro? Não é? Tanta fome, por que se Deus existe? Deus pode fazer tudo o que Ele quer. Essa é uma imagem equivocada de Deus. Porque Deus colocou um limite no seu próprio poder. Que limite Deus colocou no seu próprio poder? A liberdade do ser humano, que pode consentir com Deus e pode resistir a Deus. Não é? Deus quereria, mas o que Deus quer passa por nós. Passa pela nossa atitude, passa pela nossa vontade, passa pela nossa compreensão, passa. Deus quis que assim não fosse. Portanto, Ele colocou um limite. Não é? O dono do campo não pode anular os efeitos dessa hostilidade, mas ele não renuncia à colheita. Certo? Não renuncia à colheita. É preciso esperar o tempo certo em que o bem, o verdadeiro bem, apareça distinto do mal. É o que diz São Paulo: dentro de mim luta dois espíritos. E muitas vezes eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero. Por quê? Não é? Eu não espero o tempo para que essas coisas apareçam com clareza. E me deixo levar pela sedução, muitas vezes, do mal. As duas plantas, o joio e o trigo, elas diferem pelo aspecto exterior somente quando elas crescem. Não é? Quando elas são ainda só erva, elas não se distinguem. Não é? De tal modo que é impossível, né? E nesse momento do crescimento, a raiz do joio entrelaça com a raiz do trigo. Se você tentar tirar um, você arrasa o outro. Preciso deixar as coisas virem com clareza. Preciso tempo para ver com clareza quem é quem nessa própria história. É preciso discernimento. Não é? É preciso esperar a época da colheita para separar o joio do trigo. É indispensável, de outro lado, separar os dois tipos de grãos. Por quê? O grão do joio, ele é ligeiramente venenoso. Curioso, né? E se ele consumido, ele provoca vertigens, e ele tem assim uns efeitos assim parecido com os narcóticos. Certo? Então, é preciso separar os grãos para que não tenham exatamente esse tipo de coisa. De onde vem o mal? O texto se limita a dizer, e com isso eu encerro a parte de hoje, de um inimigo que age na noite, mas que não está fora de nós.
está em nós e muitas vezes lança as suas raízes em nós, comprometendo a graça com a qual nós fomos feitos e nós somos chamados a viver a nossa existência. Vamos deixar 1 minuto, 10 minutos, como eles me pediram, exatamente, né? Para as perguntas, se tiver perguntas. Do contrário, na próxima segunda-feira eu vou fazer, depois de ter explicado essa parábola, em grandes traços, hein? Não tem nada aqui de aprofundado. Em grandes traços, fazer uma reflexão sistemática sobre o problema do mal. Em primeiro lugar, eu só gostaria de dizer para vocês, vamos parar com essa... me parece que não ajudaria, vamos parar, cada um é livre, faz como quiser, uma reflexão filosófica. Mas a gente tem tendência de fazer uma reflexão filosófica do mal, que não nos ajuda na prática. O mal é a ausência do bem. O mal é aquilo que faz mal. Pronto. Teologicamente falando. Certo? Isso é o mal. É o que faz mal. Não ficar com elucubrações que não nos ajudam na vida prática. O mal é aquilo que faz mal. Entende? É aquilo que, de certa maneira, desfigura o ser humano. E há tantas expressões desse mal que desfigura o ser humano e que torna opaco a luz com a qual ele foi criado. Certo? Mal é aquilo que faz mal. Certo? Vamos ficar com essa breve reflexão hoje para a gente não ficar sem nada. Certo? É aquilo que faz mal. Não sei se tem alguma questão que eu possa responder. Então, se vocês tiverem alguma questão para fazer diretamente, em voz alta, sem problemas, e eu vou passar papeizinhos caso alguém não se sinta à vontade em falar em voz alta. Outro dia, numa aula sobre bioética, a gente discutia exatamente essa questão do bem e do mal, porque é comum hoje acabar com essa diferença. É tudo muito relativo. O que é bem para o senhor é mal para mim. Estamos no mundo cinzento do relativismo. E daí, diante disso, eu coloquei para uma classe que é predominantemente feminina o seguinte: bom, então a questão do estupro não tem problema nenhum. Aí, algumas, não, mas como assim? Então, se não há nem bem nem mal diferentemente, então o estupro não tem diferença nenhuma. E uma das alunas fez a seguinte colocação: mas para o estuprador, ele não acha que foi um mal. E a colega disse assim: não, ele sabe que foi um mal, mas ele mesmo assim quis fazer. Então, pergunto para o senhor, né, somente nós na área da saúde, quando essa questão do mal começa a se vincular até uma questão da doença, que daí já é uma outra derivação, né, como nós colocarmos essa origem de como alguém pode se sentir aparentemente bem diante de uma atitude que, dentro de um consenso mais amplo, né, é conhecida como um grande mal. Eu acho que a questão que o senhor coloca é a questão da responsabilidade moral do ato do ser humano. Na verdade, essa responsabilidade moral diante do ato do ser humano não está remetida a cada um, ao sujeito que pratica ou que não pratica. Vamos colocar para um estuprador, por exemplo, não é? A consciência do mal que ele fez para ele é evidente? Não. Não é? Ele, certamente, a gente podia, cada caso é um caso, analisar de diferentes maneiras a razão pela qual ele chega a isso, ou ele é assim. Isso, não é? A gente poderia dizer agora. Objetivamente, o que ele causou foi um mal no outro. Aí está a responsabilidade moral. Certo? E aí não depende se eu acho que é mal ou acho que não é mal. Do ponto de vista moral, não é verdade? A consequência da ação do outro, a consequência negativa da ação do outro em mim é o que conta. E o que arranca a gente do relativismo e do subjetivismo, de se fazer autorreferência propriamente dito.
Mas é a objetividade do fato. Não é? A mesma coisa se diga desse slogan que está por aí hoje: o corpo é meu, eu faço dele o que quero. Não é? É bem assim que consequências sociais tem esse tipo de afirmação. Não é? Entende? A que leva esse tipo de afirmação? Essa responsabilidade moral a gente tem que atribuir pelas consequências propriamente dito para sair do relativismo. Porque senão não será possível nós, evidentemente, convivermos, e o convívio social não será possível. A responsabilidade moral não será pela consciência unicamente do mal praticado, mas pela objetividade do mal efetivamente causado no outro. Eu queria pedir para o senhor aprofundar um pouco mais a questão da liberdade de Deus, no sentido de que, por que ele deixou? Se ele não causou o mal, se ele não é o agente do mal, por que na criação ele deu espaço, tanto espaço assim para esse inimigo? Ele não deu espaço pelo inimigo, ele deu ao ser humano a liberdade. Então, diferente. É isso que eu queria que a senhora aprofundasse, Então, a questão da liberdade. É só a gente ter isso presente. Não é Deus que deu espaço ao inimigo, ele deu ao ser humano a liberdade, e de maneira enigmática o ser humano se revoltou contra Deus. Porque, Ana Lídia, nós não temos, quando pergunta qual é a origem do mal, nós não temos resposta a essa pergunta. A origem do mal permanece para nós, para o homem da Escritura e para a teologia, um enigma propriamente dito. Agora, Deus deu ao ser humano a liberdade, não é? Para que o ser humano fosse livre, inclusive em poder dizer não a Deus, em recusar o amor mesmo de Deus, nós poderíamos dizer teologicamente. Então, o que Deus deu ao ser humano foi a liberdade. O mal, que nós podemos dizer, é fruto dessa liberdade, não é? Do ser humano, que pode dizer não a Deus, mas que pode também dizer não ao seu próximo. A história de Caim e de Abel, que é uma história paradigmática. Qual é o problema entre Caim e Abel? O problema da inveja, mas também o problema de uma imagem equivocada de Deus, imaginar que Deus se agradou mais do sacrifício de um do que do outro, imaginar que Deus possa gostar mais de um do que do outro, tá certo? Então o que eu faço? O que a inveja faz? Ela elimina. A inveja não é assim: puxa, você está com um casaco tão bonito, faz tempo que eu estou procurando um casaco desse e tal. Onde está a inveja nisso? Querer ter um casaco igual que ela tem. Não tem inveja aqui. Qual é o problema? O problema é que, como eu não tenho um casaco como ela tem, e eu gostaria de ter, eu passo a agredi-la. Certo? E, se for o caso, a eliminá-la para poder ter o casaco dela. Tinha um irmão jesuíta, já estava assim um pouco nessa, um japonês. O provincial foi fazer a visita canônica. Ele diz assim: blusa bonita, né? Estou rezando para o senhor morrer. O provincial falou: mas por quê? Porque quero ficar como herança blusa sua. A inveja elimina, não é verdade? A inveja elimina e surge misteriosamente de dentro do coração do ser humano, não é? Mas não de Deus que abriu espaço. O que Deus deu ao ser humano foi a liberdade. Lembra que o que eu disse da parábola é importante. O que o ser humano é depositário do projeto de Deus, de um projeto de amor de Deus. Mas a esse projeto, teologicamente falando, o ser humano pode dizer não. Pode dizer não. Isso tem consequência social séria, né? Porque nós vivemos com outros. Mas a liberdade, ela não é consequência do amor? Ela é. E a liberdade só se realiza no bem, porque o mal escraviza. A questão, esse é o grande paradoxo. paradoxo. Mas se Deus é amor, ele não teria como criar alguém sem liberdade. Isso, exatamente. Perfeito. É isso mesmo. Exatamente. E daí vem o mal. Exatamente.
É isso mesmo. O mal surge disso, de a gente não saber viver essa relação do amor que é capaz de deixar. Quem ama, deixa ir, né? O senhor me deixou preocupado com a pergunta da primeira comunhão. Mas o demônio continua existindo. Tá? O demônio existe. Mas o que a gente precisa fazer? É um exercício de ressignificação, para que a imagem que a gente tem do demônio não seja a oportunidade de a gente se desresponsabilizar diante da realidade do mal. Tá certo? Outro dia veio aqui, vocês não têm ideia o que eu ouço no cumprimento do final da missa. Diz assim, então vem uma senhora lá, falou assim, estou precisando que o senhor faça um exorcismo em mim. É mesmo? Eu falei, estou com a cabeça virada. Ele, não, então vamos conversar, porque a questão deve ser de outra natureza, que não precisa, mas vocês estão vendo, quer dizer, se eu estou com a cabeça virada, tem alguém que toma posse de mim, não é verdade? E de fato perverte a minha realidade sem que eu tenha qualquer problema. Então é quase que uma atitude mágica muito fácil, não é verdade? Só que a gente sabe que não é assim. Os males da nossa vida a gente não trata com rito, não. Os ritos são importantes. Os males da nossa vida a gente trata nomeando o mal. Os senhores são da área de medicina. É uma coisa tão simples. O princípio da cura está em identificar o que é, né? Dar nome ao que é, para poder dar o tratamento. Na vida espiritual não pode ser diferente. Se a gente não consegue dar nome ao que a pessoa sente, nós não podemos ajudar as pessoas verdadeiramente a viver em Deus e Deus viver em nós. Não tem como. Na verdade, não tem como. Né? O livro de Jó, então, o mal também deve ser entendido dessa maneira? O livro de Jó, todo o tema do livro de Jó, eu fiz uma análise diferente do comum das coisas, não porque ela é diferente, mas porque me parece consequência. Ele é o problema do sofrimento não é o problema principal de Jó, é o problema do sentido da vida. Tá certo? Do sentido da vida. E o que Jó faz? Colocar a culpa em Deus. Em quase 40 capítulos, Jó fala e Deus escuta. Né? Jó fala acusando Deus e Deus escuta. Quando Deus toma a palavra, diz, onde você estava quando eu criei o mundo? Né? Onde você estava? Você nem existia. Agora eu vou te dizer as coisas como é que elas são. Na verdade, quer dizer, um pouco o que acontece com Jó, acontece conosco também. Não é? Quer dizer, é fácil, diante do sofrimento, diante da carência do sentido, a gente acusar Deus. A responsabilidade é sua. Você fez. Né? Você toma conta agora. Toma que o filho é teu, nós dizemos na linguagem popular. A gente se desresponsabilizar e não se engajar na nossa própria vida. Eu acho que esse que é o grande problema. Mas é o problema do sentido. O livro do Jó é de uma beleza extraordinária. Mas eu acho que se a gente ler o livro de Jó a partir desse prisma, que é o problema do sentido da vida, ele é ainda mais bonito. Porque a questão... Jó nem se deixa influenciar pelos seus amigos, escuta, Deus te tirou tudo, larga esse cara da sua vida, esse seu Deus aí, ó. Olha o que ele faz. Não é verdade? Olha o que ele faz. Jó, firme. Né? Você sabe que aí no livro de Jó que aparece a figura do demônio, aparece aí, porque tem um tal de Satã, aqui como não é o pessoal da área de direito, que é uma espécie de promotor público. Mas é verdade. Ele vai lá para instigar, sem machucar Jó, mas para arguir e tal, testar. Satã é isso. Depois que a imagem do mal vai aparecer com clareza e tal. Não é? Tá certo? Mas isso que é o problema. Só digo isso. Para o povo de Deus, né? E eu sei que você tem lá, e eu termino. Para o povo de Deus, a ideia do mal nunca foi clara. A gente podia identificar. Veja, todo o esquema ele tem a tendência de reduzir tudo. Então, vocês me perdoem para isso, de simplificar. Eu não quero simplificar, simplesmente dar uma ideia. Quer dizer, se a gente pega a Escritura, a gente vai ver que a noção, a ideia do mal, ela tem pelo menos 3 fases.
Há uma fase em que o povo de Deus é que manda o mal, é Deus que castiga a gente. Aliás, isso está na nossa cabeça até hoje. Quem manda o mal para nós é Deus. E é o que os inimigos queriam dizer para Jó. É Deus que te fez isso. Ele te tirou tudo. Ele te deu e te tirou. E nós também. Né? Por que Deus levou essa pessoa tão boa, deixa os ruins, leva os bons? Por que Deus fez isso? Por que comigo? Por que não com o outro? Eu sou tão bom. Tem gente que fala, padre, eu não fiz nada errado, por que Deus fez isso comigo? Né? A primeira fase, que é Deus que manda todos os males para nós. Depois eles foram compreender, Deus, não, se Deus criou tudo bom, se Deus é amor, Ele não pode querer o nosso mal. Não pode ser Deus a origem do mal. Aí eles vão encontrar nessa figura de Satã, que testa Jó, uma oportunidade de dizer, não, quem faz o mal e quem provoca o mal é Satã. Certo? Daí Satanás. Na verdade, demônio e assim por diante. Aí no estágio muito mais avançado, diz, não há nada do exterior do homem. Não é? O mal não é exterior ao ser humano, é interior a ele. Que vai se cristalizar nessa belíssima imagem de Jesus. Não é o que entra no homem, que torna o homem puro, mas é o que sai do coração do homem. Quer dizer, o mal é um mistério que habita, de certa maneira, de maneira enigmática, ao coração do ser humano. Não é? E que faz com que o ser humano perverta a liberdade, o grande dom que Deus lhe deu. Está claro? Mas então, na próxima vez, como nós passamos 5 minutos, né? 7. Estou preocupado com o horário de vocês. Eu estou com a vida ganha, mas vocês continuam. Mas, eu acho que é importante a gente ter presente que abrir essa perspectiva sobre o mal, no qual a gente precisa continuar refletindo. Não serão os nossos 2 dias a nos levar a exaurir tudo o que nós podemos dizer sobre o mal, mas abrir uma perspectiva de reflexão. Então, na próxima segunda-feira eu vou fazer então uma reflexão sistemática sobre esses dados da Escritura, tá bom? Para que a gente pelo menos tenha um horizonte mais amplo também para poder refletir o problema do mal e quem sabe um dia fazer uma reflexão interdisciplinar sobre o problema do mal, que seria muito interessante. Tá bom? Então, muito obrigado.